A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante nas nossas vidas. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a presença dos Teus arcanjos e anjos sitiando e guardando a nossa casa, a casa dos nossos vizinhos, da frente, dos fundos, do lado direito, do esquerdo, de cima e embaixo, em nome de Jesus. Senhor, pedimos que os Teus arcanjos e anjos sitiem e guardem, Senhor, os Teus filhos no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, África, Ásia Maior, Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Que haja, Senhor, um avivamento, Senhor, que haja um sopro do Teu Espírito, Senhor, e que, Senhor, que venham ser renovados, Senhor, a esperança, a alegria, Senhor. Oh, Senhor, nós te convidamos, Jesus, seja bem-vindo na nossa casa, toma Teu lugar de honra, Senhor, seja bem-vindo no nosso coração, Espírito Santo. Declaramos o governo, o domínio, a direção desta reunião ao Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que, Senhor, dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação da Tua palavra. Vivifica a Tua palavra, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Senhor, eu quero apresentar todos os nossos irmãos que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir. Senhor, eu peço que haja sinais, prodígios, maravilhas, Senhor, onde houver um enfermo que seja radicalmente curado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça seja superabundante na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos louvar então o Senhor com uma música que hoje pela manhã eu me lembrei dela e ela é muito forte. É uma música antiga, é um hino, né? Do Inário, aqui diz 375 do Cantor Cristão. E hoje pela manhã, quando eu levantei, depois de orar, de ungir as portas, de orar o tempo em línguas, eu fui lá fui na minha horta, né? E passei lá embaixo da parreira e eu fiquei observando como o meu trabalho é um trabalho onde eu tenho o nosso ouvido, ele é como é que se diz, disciplinado para ouvir todas as alterações de sons, de barulho de várias máquinas, de respirador, de saturômetro, de bomba de infusão, de tudo que vocês possam imaginar. Então a gente fica com o ouvido assim. Então quando chega em casa, tu não quer barulho nenhum. As músicas, tu não quer ouvir música, tu quer ficar no silêncio. E nesses dias que eu estou de férias, eu estou em casa, né? E é interessante que esses dias eu estava assim, eu fui lá fora e estava bem fresquinho embaixo da parreira, né? Ainda que estava um dia quente. E eu me sentei, fiquei pensando, ouvindo os pássaros, vendo um caminhão de abelha lá, como se diz, tirando o néctar das florzinhas de manjericão. Fiquei observando. E as cigarras. Aqui tem muitas cigarras, gente. O que essas cigarras cantam? Vamos dizer que gritam, né? E depois que elas param, continua no teu ouvido aquele zzz. E eu fiquei pensando, né? Hoje pela manhã, e ainda fiquei me lembrando, nossa, esses bichos ainda estão cantando, né? Eles cantam sem parar, né? E se eu não me engano, os dias de sobrevivência de uma cigarra são muito poucos. A partir do momento que ela começa a cantar, ela só para de cantar quando ela morre.
Eu não lembro se é 3 dias de vida, 5 dias, não sei. Eu sei que aqui onde nós moramos existe vários corais muitos e muitos corais de cigarras, né? E eu lembrei daquela palavra do Senhor que diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Mas é muito bom louvar e ouvir e cantar e, né? Todo mundo alegre, tudo feliz, maravilha. Agora, louvar o Senhor quando há enfermidade, louvar o Senhor quando há desemprego, louvar o Senhor quando estamos numa luta familiar, né? Louvar o Senhor quando nessa própria pandemia, essa insegurança que o mundo está sentindo, né? E é mais difícil. Mas são os momentos de mais adoração, quando nós louvamos ao Senhor nesses momentos de, vamos dizer, de tribulação, né? De transtorno, de insegurança, de dúvida, de não sabe o que vai ser o dia de amanhã e etc. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei observando, nossa, elas cantam. Se a palavra do Senhor diz que todo ser que respira louva o Senhor, e imagina que elas nascem a partir do momento que elas começam a cantar, eu não lembro se duram 2, 3 dias, 6 dias, eu não lembro. Sei que o tempo de vida delas é muito curto. E elas cantam. Eu lembro do nosso primeiro retiro com o pastor João Carlos Marques, que a gente fez aqui no interior da cidade. Teve uma noite que entraram, acho que umas 2 dessas cigarras dentro do salão e elas cantavam, mas parecia uma buzina, era uma coisa impressionante. E nós calamos, né? E admiramos isso, porque, gente, se os animais... Tem outra palavra que diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Olha que é muito interessante isso. Então, fiquei observando e pensando sobre isso, né? E foi muito, como se diz, muito especial. Foi muito especial. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para louvar o Senhor com essa música que se chama Canta Minha Alma. Davi tem um momento que ele diz: porque está triste a minha alma, eu ainda te louvarei ao Senhor. Então, nós temos que ordenar a alma para que ela louvemos ao Senhor. Porque ainda com tristeza, amado, quando tu louva ao Senhor, não dá 15 minutos, aquela agonia, aquela tristeza, aquela secura de alma vai embora. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Convido os irmãos para estar ouvindo, não? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma. Você pode dizer: canta, ó minha alma. Glória a Deus, queridos. Então, amados, hoje pela manhã, como eu falei, observei as cigarras cantando loucamente. E lembrei que elas louvam assim ao Senhor, né? Porque todo ser que respira louva o Senhor até morrerem. E agora, finalzinho da tarde, acho que eu fui levar alguma coisa ali fora e eu olhei assim, nossa, tá chuviscando. Eu pensei, às vezes a gente vê as árvores, a gente chama chorando, dando umas gotinhas, né? E eu fiquei olhando, mas não tem nada ligado. Aí eu fui lá para ver.
Fiquei olhando, fiz assim, era como não era uma gota grossa, era muito, eu não sei explicar direito, mas era muito suave, muito fininho. Aquilo assim, eu olhei assim para cima para ver se tinha alguma nuvem. Não havia nuvem nenhuma. Aí eu fiquei ali olhando, estiquei as mãos e elas iam caindo. Mas era tão fino, amados, como se fossem flocos de algodão, fininho, mas muito fininho, assim, ó. E eu fiquei pensando assim, nossa, que coisa impressionante. Porque não tinha nenhuma nuvem, ninguém estava com nenhum regador ligado para ficar dizendo assim, não, aquilo era do vizinho que estava lá. Não. E eu fiquei pensando, e o Senhor me lembrou daquela passagem que diz assim que, assim como ele, quando tirou o seu povo lá do Egito, né, o maná desceu do céu como flocos. E na hora eu pensei, nossa, eu acho que era algo parecido assim, porque era tão leve, que eram uns pinguinhos, mas não eram pinguinhos grossos, eram pinguinhos fininhos assim, vários, e o sol estava se pondo, então não tinha como não ver, era fácil de ver. E eu fiquei olhando e fiquei ali com a mão assim, tu sentia aquilo muito suave pingar. E o Senhor me lembrou do maná, né? Que desceu, o pão que desceu do céu, que alimentou o seu povo durante muitos e muitos e muitos anos. E eu fiquei pensando, puxa, o Senhor está falando algo. Então, queridos, uma das coisas que a gente tem observado no mundo, até no meio dos nossos conhecidos, nossos irmãos, parentes, amigos, né, o mundo todo está em angústia. Se alguém diz, não, eu estou tranquilo, estou ótimo, está mentindo. Porque tu pode estar bem financeiramente, pode estar tudo tranquilo, né? Mas existe no espiritual, no natural, no nosso dia a dia, uma angústia. As pessoas têm medo dessa pandemia, né? Tem medo de pegar esse vírus, as pessoas têm medo não apenas de pegar e ter tipo uma gripe, né? Mas de vir a perder alguém da sua família. E eu fiquei pensando, puxa, mas o Senhor, e sempre me lembro, o Senhor nos avisou 5 anos atrás. O Senhor nos avisou. Então, e significa o que, amados? Assim como o Senhor avisou também, quando a antiga Rússia ia mudar, o evangelho ia passar a ser proibido, né? Muitas pessoas, muitos cristãos avivados foram avisados que era para vender todos os seus bens e irem para um determinado país, né? E muitos vieram para o Brasil. É muito interessante isso. Então Deus sempre avisa o seu povo das coisas, dos tempos terríveis, dos momentos terríveis que o mundo passa. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. Muitos não creram, não acreditaram, mas o Senhor fala. Então nós precisamos, como se diz, quando eu era criança, eu lembro que existiam uns rádios de válvula, eram uns negócios desse tamanho, que as pessoas lá ligavam na tomada. Era na tomada? Não me lembro se era na tomada. Tinha uns que era na tomada, mas uns com umas pilhas desse tamanhão assim. E na rua tinha um fio com uma taquara lá, e aí conforme tu movia, as ondas pegavam assim, as pessoas estavam falando. Daqui a pouco, tchum, no mais importante da notícia, desaparecia. E isso sempre me lembrava. Então as pessoas diziam, aqui é a rádio, sei lá o quê. Rádio Caiçara. Não, no meu tempo eu lembrava do repórter Esso, né? Eu nem sei que rádio que era, se era gaúcho, sei não sei o que era, né? Não sei, mas falavam isso. E a gente às vezes não conseguia ouvir a íntegra da notícia. Ouvia uma parte, que não tinha como apertar lá para fazer repetir, né?
Então, amados, o Senhor sempre avisou o seu povo, porque Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus servos profetas. Como todo mundo já sabe, está careca de saber, né? Mas Ele também fala conosco. Mas isso não significa que não são tempos de angústia. São tempos de apreensão, são tempos de dúvidas, mas também são tempos, amados, onde mais se busca o Senhor. Mas, exatamente, deveríamos fazer, devemos fazer, temos que fazer, né? Assim como nós estamos com sede, nós tomamos água, mas significa que este momento é o momento de encher, não apenas ter água aqui no copo, no vaso, mas ter aquela garrafa, lembra, botija de reserva de azeite, da unção do Espírito Santo, que é ela que nos conduz com sabedoria. A unção do Espírito Santo nos adverte: não sai agora, espera mais um pouco, sai daqui a 15 minutos. Tu vai dobrar numa rua, não, vá na próxima. Leve sal, está faltando sal na sua casa, você nem, né? Mas o que significa, queridos? Que o Senhor fala conosco, o Espírito Santo de Deus nos alerta, nos adverte, nos dá palavra de ânimo. E vou dizer uma coisa, eu tenho recebido muitos pedidos de oração, famílias com situações bem difíceis, né? Vários. Não dá para dizer que tem uma que não tem nada, né? Mas o Senhor tem uma palavra de ânimo. Tenham fé, fiquem firmes, sejam fortes e corajosos. Mas a situação está difícil. Que pega na mão do Senhor, pega nas palavras do Senhor, porque a palavra do Senhor é com o testamento, né? O testamento, a palavra do Senhor é o testamento para nós. Então nós temos direito a tudo que está escrito aqui. Agora, como é que eu vou fazer que um testamento ele seja ao meu favor quando eu me apresento, me identifico, digo quem eu sou, quem nós somos, quem tu é? Quem nós somos? Em Cristo Jesus, primeiro nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo de Nazaré, pela obra da morte e da ressurreição na cruz do Calvário. Então, por causa disso, nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida e fomos enxertados na videira verdadeira. Então, essa é a minha identidade. Somos filhos de Deus pela fé. E tudo que está escrito aqui de bênção e também de advertências, de maldições, também está aqui. Porque se nós obedecermos ao Senhor, fazemos as coisas adequadamente, nós vamos colher as benesses, os benefícios, os juros, as correções monetárias, tudo. E ainda que tarde, vem. E não vem pouca, vem com medida abundante, transbordante, recalcada, sacudida, tudo. Às vezes eu lembro dessa palavra quando eu vou encher algum pote de alguma coisa, ficou até em cima, aí tu dá uma batidinha, ele dá uma baixada e tu consegue colocar mais, não é verdade? E isso sempre me lembra da medida recalcada e sacudida e transbordante das bênçãos do Senhor. Mas, amados, vamos trazer à nossa memória aqui que o mundo, desde que o mundo é mundo, os povos passaram por muitas aflições. E neste tempo nós estamos passando por essa, né? E não apenas essa de pandemia. O mundo está caminhando. O mundo está com seus dias, vamos dizer, contados, né? Nós não sabemos o tempo, mas como dizia o pastor João Carlos Marques, o século XXI é a maioridade do planeta.
né? Vamos dizer, do planeta, da história que nós conhecemos hoje, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, século XXI é a maioridade a partir do nascimento de Cristo. A partir do nascimento de Cristo, então, hoje, o planeta Terra, os moradores deste planeta têm entendimento, a maioridade. Tu quer saber como foi lá na Idade Média? É só pegar os livros de história, vai ler, tu já se descobre. Quer saber como foi no início da Revolução, a Revolução Industrial? A gente pega os livros, lê e já sabe. E, baseado na Bíblia, tá tudo, não foge nada daqui. As coisas estão multiplicando, a ciência e também a maldade, a imundícia. Aquela palavra que diz assim, ó, aquele que está limpo, já estou limpo, estou bem. Não, limpe-se mais. E o que está sujo vai se sujar mais, não adianta. Porque nessa hora, a quem a pessoa pertence, ao poder que ela pertence, ao bem ou ao mal, é como aqueles ímã, vai ser atraído. O que está limpo vai limpar-se mais, e o que está sujo vai ser atraído para se sujar mais. Não tem outro jeito. Não tem, só com Jesus. Então, amados, eu fiquei lembrando das angústias desde lá do Jardim do Éden, não todos, né? Só alguns, lembrando de alguns fatores que o povo passou por grandes aflições. Noé, por exemplo. Noé falava de tantas coisas para os seus vizinhos, para a cidade, para os seus correligionários daquela época de idade, né? E só Noé entrou na arca. E os animais entraram. Os vizinhos de Noé não entraram na arca. Noé e a família. Noé e a família, sim. Então, amados, imagina as angústias depois primeiro de construir, ser obediente a Deus, construir algo que nunca tinha se havido visto na terra, porque ia chover, mas nunca antes tinha chovido no planeta. Imagina, vou construir uma arca, porque vai chover, Deus vai mandar juízo sobre o planeta, quando nunca choveu. Eu fico pensando, hoje não é muito diferente quando se fala que Jesus vai tirar a sua noiva, vai tirar a noiva, como se diz, dentro da igreja, né? Ele tem a sua noiva, vai tirar do planeta. É parecido com a história de Noé lá. Vai chover sobre o planeta. As pessoas dizem, não só as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Muitos cristãos dizem, Jesus está voltando. Desde os tempos dos apóstolos diziam isso. Né? A gente ouve muito isso. Vai voltar daqui uns 200 anos, de acordo com alguns apóstolos. Então, queridos, o que isso significa? Que o dia e a hora nós não sabemos, mas existem sinais. Eu fico imaginando que lá na Segunda Guerra Mundial ou na Idade Média, muitas pessoas tinham certeza que Jesus ia voltar porque era o Apocalipse. Tudo isso fazia parte. Desde o momento que Jesus morreu, ressuscitou, andou os 40 dias aqui no planeta e voltou, e a igreja primitiva começou a andar debaixo da unção do Espírito Santo, realizando sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. Pessoas sendo transladadas de um lado para outro para falar do amor de Cristo, né? Como Filipe. Então, amados, o que significa? Que hoje nós temos a esperança no nosso coração, porque nós conseguimos ver e analisar e imaginar, pela palavra a gente consegue ver que hoje está mais próximo, porque o nosso relógio, os nossos ponteiros têm que ser aferidos com o relógio do Senhor. E naturalmente nós olhamos para Israel,
porque Deus Israel é o relógio do mundo, né? Então a gente dá uma olhadinha, olha as notícias. Eu lembro que o pastor João Carlos sempre olhava os noticiosos, e cada vez que ele via um negócio ele dizia: glória a Deus, está acontecendo, né? Então, o dia e a hora nós não sabemos, mas nós cremos que é nesse tempo, nesse tempo que o Senhor tira a noiva, né? Cremos nisso. Talvez, por quê? Porque a gente não consegue imaginar quantos anos mais, se vai levar séculos. Eu acho muito impossível que aonde nós já estamos na ciência, que a ciência vai travar aqui. Não, ela está assim e ela vai fazer assim, ó, cada vez mais. Então, isso significa o quê? A saída da noiva do planeta, o arrebatamento da noiva. Essa semana ainda estávamos comentando, porque nós estamos aqui todo mundo sentado, você aí na sua casa, todo mundo tranquilo, talvez alguns deitados, né? E acontece o arrebatamento. Toca a trombeta aquela lá que só os redimidos pelo sangue vão ouvir. Mas o Senhor avisará aos seus. Espero que não estejamos com os ouvidos sujos, nem entupidos de cera, né? Cera de diferentismo, cera de religiosidade, para não ouvir. Ceras de engano, né? Então, amados, a gente imagina assim, estamos tudo tranquilo, vamos subir. Só que neste meio vai ter gente que dirige avião, vai ter gente que está viajando, dirigindo carros, vai ter gente, aí em alguns locais vai ser noite, em outros vai ser dia. Então, no planeta será um caos. Vai ter médico que vai estar fazendo cirurgia e daqui a pouco desapareceu o cirurgião. Ou daqui a pouco desapareceu o paciente, né? De repente vai estar uma mãe dando à luz, daqui a pouco desaparece a mãe e a criança, ou só a criança, né? Imagine, gente, é um caos. E eu sempre lembro que o vovô dizia que Jesus mostrou para ele que esse dia é um dia de caos, mas um caos nunca visto antes no planeta. Muito, muito mais que as guerras. Por quê? Porque vai sair do planeta o Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, aquilo que eu entendo assim, que é como se a consciência do bem e do mal sai. Aí vai ficar o quê? Endurecido de consciência. É um caos. Isso é um caos, né? Imagina, é um caos. E não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Porque nós não somos judeus. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Então nós não temos, vamos dizer, segunda chance. Não tem. Fechou a porta da graça. Fechou. A graça para os gentios. E aí? Então, meus amados, glória a Deus por essa pandemia, glória a Deus por tudo, glória a Deus pelas tribulações, glória a Deus pelas dificuldades, porque com certeza você nunca orou tanto na vida, você nunca jejuou tanto, você nunca leu tanta palavra, não é verdade? Olha, é muito impressionante. É claro que neste tempo também é um tempo de renovação. De coisas que se transformam, coisas que nunca mais voltarão a ser do jeito que eram. E vou dizer uma coisa para vocês, amados. Em tempos de crise, Deus sempre deu ideias inovadoras para os seus, para todo aquele que busca. Então, amados, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus lá em Filipenses, depois a gente continua, capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos,
a quem amo e de quem tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Isso é Paulo falando, né, nas suas cartas para os filipenses. Pulem para o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, aqui o Senhor fala através de Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós precisamos não andar ansioso. Quando você começar a querer ficar preocupado, diz: toda a minha preocupação eu coloco para o Senhor, porque eu confio no Senhor e repreendo todo espírito de insegurança, porque vem umas ondas nos ares, assim, parece que de repente tu é acometido por uma seta de tristeza, uma seta de dúvida, uma seta de sentimento de fracasso, né? Lembre-se que isso não vem do Senhor, isso vem de Jesus. Isso não vem do Senhor, mas a palavra, a esperança vem de Jesus. Então, se você está triste, amados, está preocupado, está com medo de perder emprego, está com medo de não conseguir pagar suas dívidas, não ande ansioso por causa disso. Mas ore e suplique ao Senhor. Apresenta os teus pedidos a Deus, que Ele excede o entendimento, todo entendimento. Nessa atitude, tu guardará o teu coração, e essa atitude de orar e suplicar a Deus, o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque quando vir qualquer pensamento, a palavra do Senhor, a palavra, porque assim, ó, o pensamento ele nasce no coração e sobe para a mente. Mas muitas vezes nós sentimos que aquilo, tu tá muito bem, tranquilo, de repente vem um pensamento, parece que de fora. Realmente o inimigo lança palavras na primeira pessoa de fora para os teus ouvidos. Para quê? Para trazer perturbação, seta de perturbação. E aí a nossa mente, o nosso coração nos traz à memória a palavra do Senhor. Então esse pensamento já é repreendido. Ele não se cria. Esse pensamento que veio de fora não desce para o coração. Então, todo pensamento que vem, todo desânimo, você está com dificuldade de orar, dificuldade de jejuar, dificuldade de fazer o que deve fazer, repreende. Tenha disciplina. Se tu tiver que botar 10 relógios para despertar, para te não dormir o dia inteiro, bote. Tenha disciplina, porque tu vence. Porque Jesus já venceu a tua luta. Porque na cruz ele morreu por tudo isso, gente. Então, quando eu fico querendo eu vencer na minha força, eu sou derrotado, porque eu sou fraco. Agora, quando eu troco o meu jugo pelo jugo do Senhor, eu sou vencedora. Amém, amados? E se eu sou, você é, todos nós somos em Cristo Jesus. Então, amados, não esqueçam, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram. E o Deus da paz estará com todos nós. Amém, queridos?
Então, não esqueçam disso, não esqueçam. Esses últimos dias o Senhor tem colocado no meu coração palavras muito repetidas. Orientação repetidas. Por quê? Porque as pessoas estão com uma tendência de esmorecer, de enfraquecer, de ficar ansioso. De repente vem aquela nuvem de fora, né? E aquilo fica assim, mergulhando, andando em volta dos pensamentos, te trazendo insegurança. Quando tu vê, já passou a hora, tu nem viu o tempo passar, porque tu ficou envolto em preocupação, como é que eu vou pagar as contas, etc, etc, etc. Mas, amados, não esqueçam uma coisa. Quer um exemplo mais impressionante do que a saída do povo hebreu do Egito, as 10 pragas no Egito? Olha tudo que diz lá. E nenhuma dessas pragas atingiu como se diz, os hebreus, ao povo de Deus. Nenhuma. Por que agora iria nos atingir? Por que essas situações? Lembro que quando a água virou sangue, menos no acampamento dos hebreus, a água estava normal. Quando foi invadido por gafanhotos, depois por rãs, sapos e tudo mais, a chuva de saraivas lá que houve, menos no acampamento, nas terras de Gósen, onde estavam os hebreus. E agora é a mesma coisa, amados. Mais ainda, porque agora nós estamos no tempo da graça. Jesus já veio em carne, já morreu na cruz do Calvário, já ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive de eternidade a eternidade. E nós com ele somos vivificados também. Amém? Então, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E se você fechou a porta do teu trabalho, Deus vai te dar algo, vai te dar uma ideia. Deus vai te dar algo extraordinário que você não vai se esquecer, que vai ser algo que ninguém tem. Deus é Deus, amados. Deus é Deus. Eu sempre conto, de vez em quando eu trago, o Senhor me lembra da história do liquid paper. Todo mundo conhece o Errorex, o liquid paper. Agora a gente nem precisa mais, né? A gente volta lá e apaga e não precisa. Mas antigamente se usava muito. Alunos usam muito. Os alunos usam, diz a minha filha. Bom, qual é a história? Tinha uma senhorinha, o esposo dela, acho que era pastor, morreu. Não sei se era nos Estados Unidos, onde que era agora. E a provisão financeira estava acabando. E ela orava constantemente ao Senhor e dizia: Senhor, a tua palavra diz, lá Davi já falava, fui jovem, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Mendigar o pão. E ela ficou naquela palavra: Senhor, eu quero algo que eu possa fazer, Senhor, um trabalho, alguma coisa. E um dia ela teve um sonho. E nesse sonho, eu não sei se era Jesus ou se era um ser celestial, um anjo, que deu uma receita para ela, que era para ela fazer papel líquido. E tinha uma receita lá. E ela fez. Ela confiou, porque ela estava orando. Agora tu imagina, se tu tá pedindo algo pro Senhor, e o Senhor manda tu fazer uma batida de papel, tu vai fazer? Quero te perguntar isso. Então, significa que nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos mostra, nos fala. Porque se essa senhora não tivesse botado em prática aquela receita maluca do sonho dela, ela não teria saído daquela situação financeira muito ruim. Ela já estava quase lhe faltando o alimento. E aí? Aí ela seguiu a orientação do Senhor,
registrou a patente e vendeu para, não me lembro o nome da empresa lá, e já no primeiro ano ela ganhou não sei quantos milhares de dólares. E aquilo se expandiu para o planeta inteiro. Todo mundo hoje conhece Errorex, pelo menos os da minha idade, né? Oi? Liquid paper. Liquid paper, né? Errorex, etc. Então, amados, será que o Senhor já não te deu algo? Será que o Senhor já não te deu uma ideia? Será que o Senhor já não mostrou? Eu nunca esqueço quando a viúva, lembra que a viúva lá, o marido morreu e ele tinha dívida. E aquelas pessoas vieram cobrar as dívidas do marido e a viúva daquele profeta não tinha dinheiro. Então eles iam levar os filhos dela como escravos para pagar a dívida. E ela fez o quê? Foi até Eliseu e disse: meu marido foi sempre, como se diz, fiel ao Senhor, né? E assim falou a situação que estava acontecendo. E ele fez o quê? O que ele perguntou para a viúva? O que tu tem em casa? O que tu tem em casa? O que tu tem em casa, amado? Qual é o teu talento? O que tu faz que todo mundo diz, nossa, mas é muito bom, mas é impressionante, é com excelência. Qual é o teu dom? O que há? Com certeza tem algo aí, queridos. Então, preste atenção, porque vai que o Senhor já te sinalizou, mas você está lá dando um monte de justificativas, que não é bem assim, que não sei mais o que precisa isso, que precisa aquilo, que precisa de dinheiro para te comprar tal coisa, para fazer tal coisa. Aí eu pergunto, né? Às vezes você tem tanta coisa em casa que você não usa, que você podia botar lá no desapega da OLX, lá não sei aonde, fazer um bazar lá, né? Juntar o dinheiro para começar a fazer determinadas coisas. Você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver? Eu quero te dizer o seguinte, amados. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque tem muitas pessoas que são ricas de talentos, mas não sei para quê. Porque não colocam em prática. Talentos, dons materiais e espirituais, inclusive. Não coloque em prática. Então, amados, esse tempo é um tempo de fazer isso, queridos. Pedir, orar, pedir ao Senhor que Ele te inspire, que Ele te ensine, que Ele te dê ideias. Né? Imagina as pessoas que têm o dom de resolver o problema dos outros, que os outros não conseguem achar os problemas, não conseguem descobrir numa empresa, porque aquela empresa não dá lucro, né? E tem pessoas que têm esse dom, umas são formadas, outras nem tanto, mas tem um dom de olhar, não, o problema está aqui, né? Então, amados, faça essa pergunta ao Senhor. Você que está desempregado, você que está inseguro, se o Senhor está colocando alguma ideia na tua mente aí, já deve ser para você já ir se preparando agora que você tem trabalho, né, para colocar em prática, para que se você chegar a não ter emprego, você já tem, por exemplo, tudo engatilhado, tudo já como se diz, você já tem até uma clientela, vamos dizer assim, no teu próprio trabalho de hoje, nas vizinhanças. Amados, vou dizer uma coisa assim, ó. Tá sem som. Não importa. Tá sem som. Tá todo mundo falando que tá sem som. Talvez nós tenhamos que reiniciar. Talvez tenha sido por causa do áudio. Bom, hein, Ayrton? Ficou gravado, né? Tá. Então tá. Então depois vai aparecer lá completo. Tá? Tanto no meu canal como na Isso. Queridos, vamos abrir em Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. 25. Agora entrou no meu canal. Vai ser muito 19.
Meu Deus, que calor aqui. Tá muito quente, gente. Seis 25. Diz assim: portanto, eu lhes digo. Quem diz? Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, nem em freezer, nem em despensas. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal ou a sua própria preocupação. Então, amados, não andeis ansiosos por coisa alguma. Alguma. Então, quando vir uma ansiosidade, uma preocupação, em nome de Jesus, está repreendido, porque a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, assim como o Senhor cuida dos animais do campo, dos pássaros, dos peixes, das abelhas, de tudo, Ele cuida de mim. Amém? Porque as abelhas, amados, a erva, ela não vai ser arrebatada. Não. Quem vai ser arrebatado somos nós. Somos a noiva do Senhor. Amém, amados? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei que às vezes não é muito fácil, não. E eu lembro, queridos, hoje ainda estava lembrando disso, que talvez tem pessoas que dizem assim, mas vocês falam isso, mas vocês estão bem, está todo mundo com trabalho, ninguém está desempregado, etc, etc. Vocês não pagam aluguel, vocês têm isso ou vocês não têm. Mas não foi sempre assim. Eu bem lembro, aqueles que têm a minha idade sabem o quanto esse país já passou por crises econômicas muito fortes, muito terríveis, inflações absurdas, que todos os dias as coisas mudavam de preço. Eu lembro que tu chegava, a gente ia nos mercados e eu nunca vi aquelas maquininhas, toda hora, todos os dias eles trocavam os preços. De manhã era um valor, de tarde já era outro, e era uma loucura. Às vezes era o cara lá marcando e tu correndo na frente para pegar aqueles que ele não tinha remarcado. Era uma loucura isso. E trabalho era horrível, não tinha, o salário era uma miséria, porque por causa da inflação altíssima, então tu não conseguia comprar nada. Aí eu me lembro que nessa época, o que tinha que fazer, eu fazia. Para quê? Para ter condições de sobreviver. Tivesse que fazer uma faxina, fazia. Tivesse que fazer um pão, fazia. Se tivesse que fazer
fazer, como se diz, unha, pé, mão, essas coisas. Fazia. Massagem, fazer. Tu aprende, tu faz, tu te coloca à disposição. Aí eu lembro uma época que eu passei a fazer pastéis. A minha filha que diz que até hoje ela tem saudade do tal do pastel de banana milanesa. Eu nunca mais fiz. Né? E eu trabalhei, amados, com tanta coisa que vocês não têm noção. Eu trabalhei com metro, no tempo que a gente vendia muitos tecidos, né? Em metros. Hoje está voltando isso novamente, né? Trabalhei com metro, trabalhei em padaria, em confeitaria, em lancheria, em todas as IAs. Trabalhei em fábrica, trabalhei, né? E então Deus sempre... isso eu não tinha o Senhor. Então, tu imagina que sem o Senhor a gente se vira, tu imagina então com o Espírito Santo, com Jesus. Nós temos que deixar de ser, sabe o quê? Orgulhosos, de não dobrar os joelhos e pedir ao Senhor. Ele tem compromisso conosco. Ele tem compromisso conosco tanto como tem com os passarinhos, com os lírios. Ele tem. E mais ainda conosco, amados. Então, nós realmente precisamos ter disciplina. Orar sem cessar. É perseverança, disciplina, né? Que nós estamos orando, estamos jejuando, né? 21 dias, ungindo novamente as portas, né? E orando aquele tempo de no mínimo 1 hora em línguas por semana, né? No mínimo. Aí o que eu faço? Tenho acordado bem cedo da manhã, eu levanto sempre para trabalhar às 5h30, mas já acordo às 5. Aí teve dias aí que continuei acordando nesses horários, acordei e levantei. Aí eu peguei lá botei lá os tantos minutinhos para orar. E, gente, vira a disciplina, amados. No início, ela é um pouco difícil. Até tu criar o hábito. Quando tu cria o hábito, é gostoso demais. Porque enquanto tu vai, não tem peso de joelhos, tu bota uma almofadinha ali, aqueles 10 minutos passam tão rápido. Enquanto tu tá orando, enquanto tu ora, tu lê a palavra, o Senhor vai te dando entendimento, você vai, sabe, alívio, vai trazendo bálsamo para as dúvidas, para as dores, para as angústias, tudo. Olha, em primeiro lugar é o reino dos céus, né? Primeiro lugar. As outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que tirar do nosso campo de visão natural, de objetivo de vida, de rumo, aquilo que nos distrai a visão, que não serve para nada. Aquilo que não está reto, para frente, para o alto, é só distração, né? E distração perigosa. Perigosa, amados. Então, queridos, hoje o Senhor começou a me mostrar. Eu imagino que Noé também passou momentos de angústia. Como será que será? Como será que vai ser? Né? Como será que vai ser? E depois que os animais entraram na arca, choveu aqueles 40 dias e 40 noites sobre todo o planeta. Imagina, amados, e depois o que será que espera? O tempo que eles ficaram ainda dentro da arca quando parou de chover. Até as coisas... Imagina a imundícia, o fedor que devia estar no planeta de pessoas que morreram, tudo. Porque 40 dias e 40 noites foi muito tempo que durou a chuva. E depois mais para aquelas águas e... São meses, amados, meses. Imagina. Elias também, quantas angústias, né? Elias. Quem mais? Davi. Saul deixou ele angustiado. Quantas foram as vezes que Davi estava angustiado ao ponto de fazer aquele salmo? Porque está triste a minha alma.
Ele perguntando para a alma, né? Por que tu tá triste? Né? Então, né, eu ainda louvarei o Senhor, tu ainda louvarás o Senhor. Então, o segredo da angústia, o segredo da tristeza é louvar ao Senhor. Louvar quando se está angustiado é como bálsamo, é como quando se está com sede, muita sede, né? E tu toma uma água fresca, maravilhosa. Tu quer tomar, e aquilo vai trazendo alívio, vai, como se diz, tirando aquela sede, mas traz um alívio. E isso que o Senhor faz conosco. Então, amados, talvez as coisas não vão melhorar muito, não. Que nem pelas notícias, né? Provavelmente a Europa entrará em lockdown novamente. Alguns locais já entraram. E aí é muito angustiante tudo isso. Mas tenham fé no Senhor. Que a nossa esperança esteja no Senhor. Deus já nos colocou em tempo de ter uma boa reserva de alimentos, reserva financeira, tudo. Então, se nós obedecemos, a gente segue. E ainda que, como se diz, que tenha um pouquinho, um restinho de azeite na botija, vai lá e ore. Ore pelo gás, ore pela luz, ore por tudo, para que não, como se diz, não gaste demais, né? Eu lembro que eu já contei várias vezes essa história, passava pelo contador e dizia: em nome de Jesus, pare de marcar até segunda ordem. Né? No início eu dizia que seja uma marcação adequada, porque eram uns valores exorbitantes, né? E aí até o momento que não tinha mais, não tinha mais entrada financeira. Ordeno que pare de marcar até segunda ordem. Só que eu não fiz uma vez. Toda vez que eu descia, que eu saía de casa, eu olhava para o contador de luz, parava o carro e orava. Todos os dias. Aí eu lembro que a primeira, depois desse tempo, veio a conta, R$10. Puxa, mas isso dá para pagar de sobra, né? Aí vi assim no pensamento assim, vinha de fora, mas te prepara para o mês que vem, vai vir tudo junto. E eu continuava passando e orando e declarando. No outro mês veio acho que 9 e pouco, e assim foi até quando voltei a ter entrada financeira mensal. Durou um longo tempo. Por quê? Porque antes já tinha acontecido isso e eu tinha ficado sem luz. E sem água. E em pleno século XX. Porque não tinha da onde tirar. Se faltou isso, faltou outras coisas também. Então, o alimento, amados, era arroz, feijão. E aí eu lembro que eu gosto muito de espinafre. E eu tinha plantado não sei quantas vezes e nunca dava espinafre. Aí aquele ano, não sei como que brotou espinafre, acho que deve ter ficado alguma semente na terra, que ficou tudo verdinho. E eu tinha comprado, a minha filha mais nova, a Helena, queria um cachorro, e eu não quero cachorro. Aí eu comprei uma galinha para ela, daquelas garnizezinhas bem pequenininha, e o nome da galinha era Vitória. Era engraçado que a galinha era da Helena, mas quem levantava de manhã e ia lá conversar com a galinha era a Michele. Mas era interessante que aquela galinha botava um ovinho. Ovinho de garnizé é desse tamanhinho por dia. Então nós comíamos feijão, o arroz e como é que se diz, o espinafre lá com o ovo durante muito tempo. Foi uma época que pegava R$3 de gasolina, e parava no posto e dizia pro cara: enche o tanque.
E só fazia assim, já acabou. E foi um tempo de praticar, de exercer a fé. Está escrito, Senhor. Está escrito, ó, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E a gente brincava que aquele carro andava, era movido a oração em línguas. É verdade. Olha, sem gasolina. Motor esquentando. Ixi, né? Sem gasolina, orando. Aí tu dava uma cansadinha, ele começava, voltava a orar novamente, né? Então, amados. Te lembra o ponteiro daquela coisa do calor, como é que chama aquele? Da temperatura. Ele chegava lá, passava dos 90. Ah, sim, daí a gente orava para ele. Isso, ele ia baixando, né? E as línguas, a temperatura. Era impressionante isso. Então, assim, é o carro que se tinha, né? E aquele carro tem muitas histórias, posso escrever muitas memórias daquele carro, né? Muitas memórias. Por quê? Porque era como minha filha disse, né? Não tinha entrada financeira, então não tinha. Não tinha. E aí, e junto a gasolina era R$13, e eu ia todos os dias e voltava para Novo Hamburgo, ia 2 vezes por semana, Dois Irmãos, que nós tínhamos a célula lá, tinha a igreja lá em Dois Irmãos, né? E ainda passávamos em Ivoti, pegava um pessoal, levava para Dois Irmãos, depois largava em Ivoti, depois voltava. Ó, amados, eu estou falando isso para dizer para vocês que não tenho medo. Diz, Senhor, eis-nos aqui, eu sei que o meu Senhor não vai me desamparar. Tá? O teu Senhor não vai te desamparar. E você já faz lá a lista lá de tudo que você tem que pagar, o aluguel, o imposto, tudo. E eu aprendi uma coisa, amados. Que no mês de dezembro, quando a gente recebe o 10º, a partir daí o que eu passei a fazer? Pego o 10º, pago IPTU, IPVA, registro da profissão, tudo. Porque normalmente o que as pessoas fazem? Pegam o 10º, vão comprar presentes. E distribui presente, fazem dívida, aí chegou no fim do mês, chegou janeiro, início de janeiro, né? Não tem daí o dinheiro para pagar o IPVA, o IPTU e etc. Todos os impostos, como se diz. Isso é só um exemplo, amados. E parece, amados, que quando tu paga as coisas adiantadas, tem desconto. Mas o inimigo sempre quer dizer que aquele desconto é muito pouco. Não é pouco. R$100 de desconto em alguma coisa não é pouco. É bastante. 10% em alguma é bastante, queridos. Porque se tu não tem isso para pagar uma conta, você não paga. E aí aqueles 10%, aqueles R$100 que você obteve de desconto, 100 e pouco, se você é um bom motorista, aqui no Rio Grande do Sul tem, não sei se é nacional, se você coloca o número do teu CPF nas notas fiscais, nas tuas compras, quando tu vai pagar o IPVA, tu tem desconto. Parece bobagem, mas dá um bom desconto, viu? E aquele desconto, muitas vezes, tu consegue pagar uma parte da tua luz, uma parte do teu aluguel daquele mês. Então, isso também é, amados, educação financeira. Que nós fomos educados, não fomos educados desde criança com educação financeira. Não, parece que educação financeira era como que nem um assunto de sexo, tabu. Ninguém fala, ninguém ensina também, né? E todo mundo se rala, porque não sabe ou porque não aprendeu. E realmente, amados, olha, eu lembro que eu pegava R$3 e ia ali num mercadinho que tem aqui na vila, bem pequenininho. Comprava R$2 de carne moída, comprava uma cebola, às vezes, às vezes comprava um alho. Então era assim. Não tem, entendeu? Então, o que acontecia?
Ninguém nos viu com cara diferente. Não falamos pra ninguém. Não precisa. Agora, o que nós aprendemos? Isso aconteceu 1 ano. No outro ano, eu disse assim: ah, não, senhor. De novo, não. Talvez você já tenha dito isso várias vezes. Porque uma coisa eu aprendi, queridos. Quando tu passa por alguma situação difícil, em primeiro lugar, Deus vai estar tratando o teu caráter e vendo como é que você dança nessa música. Como é que você se... Isso é uma expressão, tá? Como é que você se vira nessa situação? Você vai abrir a boca e blasfemar? Resmungar? Ah, não vou mais na igreja porque antes isso, olha só, agora eu oro, eu pago o dízimo, muitos pagam o dízimo, né? Esse é o problema, pagar. Tu tem que devolver aquilo que não é teu. Não pagar. Porque quando tu paga, é obrigação. Eu pago. Tipo assim, não pode me cobrar, eu paguei. Mas eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. E ele me abençoa. E amados, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso eu aprendi. Aí eu fiz um checklist. Senhor, eu não resmunguei, eu não pensei nada disso, nada, foi tudo tranquilo, Senhor. Por que tá de novo 1 ano depois? Aí eu lembro que a minha filha disse assim: ai, um dia, não lembro se ela falou ou pensou, ainda bem que nós não temos aluguel de igreja para pagar. Aí o senhor deve ter, assim, o anjo, o senhor anotou, né? Ok, ano que vem nós vamos conversar. Aí passou outro ano, novamente estava sem salário e eu disse assim: ah, não, de novo não, Senhor. Tipo assim, fui reclamar com o Senhor. Senhor, nós fizemos tudo direitinho. Aí a Michele lembrou disso, eu disse assim: Michele, tu não abre mais essa boca, tu não me fala mais bobagem. Porque se tu rodou na primeira, querido, tu vai repetir. E sempre, quando tu não passa na primeira, a segunda sempre é um pouquinho mais, tá? Não, aí agora no próximo ano tinha aluguel para pagar. E nossa, foi a 3ª vez, né? Isso. Exatamente. Tinha aluguel para pagar. E aí? Aí foi quando eu fui colocar em prática aquilo. Aqui foi gravada a imagem. Acho que a internet aqui tá rodando. Eu fui colocar em prática aquilo que eu aprendi que está escrito. Senhor, assim como o Senhor foi lá no passado com o fulano de tal, lá que orou e o azeite, como se diz, cresceu nas botijas, então aqui também. Compravam um azeite em nome de Jesus, que abençoe, consagra, Senhor, purifique, santifique, multiplique. E só vai acabar quando eu tiver dinheiro para comprar. Nossa, todo mundo dizendo que caiu. Espera aí um pouco. Agora tá difícil hoje, hein? Só Ele é digno de glória. Pode cantar o que tu quiser. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Já começou e já tá online. Já tem gente ouvindo cantar. Glória a Deus. Desculpe. Eles vão cantar, vão louvar o Senhor, né? Porque pela madrugada, a 3ª parte, só a graça, só Jesus na causa, né? Diz aí, glória a Deus. Eu não ouvi. Vamos contar. 1, 2, 3. Glória a Deus. Elizabeth, glória a Deus. Amém. Glória, glória, glória ao Senhor. Então, mas agora eu já falei tanto que eu já nem sei onde é que eu estava de novo, né? Bom, só a graça de Deus. Ainda bem, né? Então, voltando para a 3ª vez, eu passei a colocar em prática o que está escrito. Amém? E aí comecei a orar. Porque todas as coisas, o Senhor nos deu autoridade sobre todas as coisas. Todas é todas. Oi, disseram que travou de novo. Não, tá indo.
Tá indo, tá fraco, não tá travando, mas tá indo. Todas as coisas. Então, querido, comecei a orar para que o contador de luz parasse de contar até segunda ordem, durante todos os dias. E começamos a orar para que as coisas se multiplicassem. E foi. E realmente, amados, foi muito impressionante. Da primeira vez que nós tínhamos que ir buscar água lá numa fonte, os cabelos ficaram assim, ó, maravilhosos, só água sem cloro, ficaram tudo brilhante. Mas olha que carregar água assim não é fácil. Mas glória a Deus. Em tudo dai graças, em tudo dai glórias. Então, essa nossa leve e momentânea tribulação gerará um peso de glória eterna. Amém? Então nós podemos dizer glória a Deus, aleluia. Eu e minha casa servimos ao Senhor, estamos com saúde, o Senhor tem nos guardado. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim, na minha família, o teu querer, que o teu Espírito Santo me capacite cada dia mais para me realizar sinais, prodígios, maravilhas, no nome dele, para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Rebastiba relamastori enderemas remandere larabasturi ederehand restara larabahalaremas shiri adorolaramas. Ah, Senhor, tu és o Senhor das soluções, tu és aquele que é esperança, tu és vivo, tu vive de eternidade a eternidade. Hoje tu te faz presente aqui no nosso meio, tu te faz presente na casa dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer cada dia mais. Nós só temos motivos para te louvar, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Não permita que a nossa preguiça venha nos vencer. Que nós, Senhor, tomamos uma decisão hoje, uma postura diante de Ti. Se eu tiver que botar 3 relógios para despertar, para poder orar, para não dormir o dia inteiro, eu vou fazer. Não importa se eu preciso dobrar os meus joelhos com um despertador ali para ficar tantos minutos orando, eu vou colocar, nós vamos nos mover em fé. Então, a terceira vez daquilo que nós fomos acometidos financeiramente, o que nós fizemos? Nos movemos em fé. Nós passamos a andar em fé, declarando que todas as coisas nos eram sujeitas no nome de Jesus. Aqueles R$3, R$2, R$5 de gasolina na época, vocês lembram que houve um dia que eu larguei o carro, estacionei o carro, fui pagar o aluguel, que daí tinha aluguel, lembra disso? E eu olhei assim, pim, eu olhei assim, isso aí não deve ser, o carro não tinha ar-condicionado, então eu pensei, isso aí não pode ser gasolina, pode? Na dúvida, eu ajoelhei, passei o dedo lá naquele pingo, cheirei, gasolina. Não, Senhor, por favor, manda teu anjo, bota teu dedo aí, porque eu estou aqui nessa cidade porque o Senhor me mandou vir para cá para colocar em prática aquilo que Ele tinha me ensinado. E nós fomos obedientes ao Senhor. E aí fui lá, paguei o aluguel, conversei e vim embora. Quando eu fui embora, olhei, não estava mais pingando. Voltei para casa. Isso era no pé da serra, aqui do Rio Grande do Sul. Lá de Dois Irmãos, vir até São Leopoldo. Aí no outro dia, peguei meu filho na rodoviária, levei até Canoas, que ele estava fazendo um curso, e larguei lá no meu mecânico. Aí ele botou o carro lá e fez assim com o dedo, entrou para dentro. Ele disse, olha aqui, Sanderlina, tem que trocar o tanque. E eu, isso é muito caro. Mas, queridos, olha só, quando você tem uma boa fama de pagamentos, no dia que você está sem, Deus te abençoa, toca no coração daquelas pessoas para também poder abençoar.
E eu lembro, eu disse, meu Deus, isso vai ser quanto? Daí ele me deu lá um valor, disse, não, mas não se preocupa. A minha parte eu parcelo em tantas vezes, e mais a parte lá do tanque, das peças, aí tu vai até onde eu compro, passa um cartão que eles passam tantas vezes. E eu fui. Aí ele perguntou para mim, tá, e como é que tá o teu tanque de gasolina? Esse carro anda pela fé. Pela fé. Exatamente, que a última vez que ele viu tantos reais de gasolina, não lembro se era 10 ou 15, foi tal dia, e ele apagou a luz e nunca mais, aliás, ele ligou a luz e nunca mais apagou a luzinha aquela da reserva, né? Aí ele, bom, então deve ter pouquinho, né? E tá, daí, quando eu fui buscar o carro, ele disse assim, Sanderlina, eu vou te contar uma coisa. Olha, tem algum. Vem cá. Tinha uma bombona desse tamanho, até que assim, ó, de gasolina. Uma bombona desse tamanho, mais ou menos. Tinha, acho que um palmo. Tinha isso aqui, mais ou menos, para estar cheia. E com o tanque furado. Com o tanque furado, né? Então, o que nós aprendemos nesse tempo? Viver pela fé, andar no sobrenatural de Deus. E aí ele disse assim, olha só, Sanderlina, eu disse, bom, Fabiano, eu boto R$3 de gasolina, eu chego no posto e digo pro rapaz, enche o tanque. E antes de ligar ao Senhor, cancelo toda a consagração a deuses estranhos, consagro ao verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Multiplique, purifique, santifique e multiplique, em nome de Jesus. E faço isso até hoje. Por quê? Porque quando tu tem dinheiro, tu acaba gastando e tu não consegue perceber que às vezes tem algo que está em exagero. Um dia eu disse, Senhor, estou gastando muito. Eu vou todos os dias a Porto Alegre, dá em torno de 100 quilômetros quase todos os dias que eu faço. E eu disse assim, esse dinheiro que eu estou gastando, eu podia estar abençoando outras pessoas. O dinheiro não sabe o valor que tem, mas eu sei. Então, eu vou colocar tantos reais por semana de gasolina. Só. E vou fazer tudo que eu faço. Tu estava botando quase 300 por semana. Era 200 e pouco por semana. Era bastante. Então, Fala a diferença. Eu não lembro mais exatamente se era quase R$300 no que eu gastava por semana. E aí eu dei um valor 150. de R$150. E já faz anos, já faz tempo isso. Por semana. E faço tudo aquilo que tenho que fazer, as coisas a mais, que vocês possam imaginar. Mas sempre desse jeito. E... ai, coisa boa, gente, coisa boa. Olha, faz o cálculo lá no final do mês, quanto a menos que eu estou gastando? Isso que a gasolina subiu. Não importa. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque nós somos profetas, nós temos que profetizar, porque o Senhor nos deu autoridade sobre todas as coisas. Todas é todas. Se tu não está exercendo autoridade em várias coisas, é porque você não está exercendo autoridade. Eu lembro de dia que nessas épocas aí também, que a máquina de lavar roupa parou de funcionar na metade. Aí eu todos os dias passava, apertava, funciona, em nome de Jesus. Apertava, nada. Foram acho que uns 7 dias, uma semana, todo dia. Aí me vinha assim, mas não vai tirar essas roupas daí? Não. Funciona em nome de Jesus. Todo dia. Fazia assim, funciona em nome de Jesus. Passava todo dia. Aí teve um dia, em nome de Jesus, funciona. E eu, uhul! Glória a Deus! E eu orei, só vai parar de funcionar quando eu tiver dinheiro para comprar uma outra. E foi, anos. Amém?
Essas histórias que eles são fazem, eu posso contar, alguém pode duvidar, mas eu e a minha família vivemos isso. Podem dizer o que quiser, mas nós vivemos isso. E não me queixo. A Denise falou assim, ó, esse testemunho do carro da Sandelina me ajudou algumas semanas atrás, quando o meu carro também vazou a gasolina. Orei ao Senhor me lembrando desse testemunho e o Senhor chegou com providência. Oh, glória! É isso aí, amados. Nós temos que colocar em prática, então. Imagina se Deus não permite um trem desse, o povo nunca bota o sobrenatural dele em prática, porque não precisa. Compra tudo, paga tudo, né? Tudo. É tudo. Passa cartão em tudo. E olha, amados, Deus é bom demais. O gás também, que durava não sei quanto tempo. Comida. Olha, tem um exemplo que nessa época também que eu estava eu estava sem receber. E fiquei alguns anos. A Michele estava se formando na faculdade. Foi um tempo dificílimo, porque ela precisava de computador, em casa não tinha. Não tinha computador. Então, não tinha dinheiro para ir e voltar tantas vezes da faculdade. Então, ela ia de manhã, levava uns bolinhos de arroz que ela mesma fazia, levava ovo cozido, né? Às vezes nada, né? Porque não deu tempo, porque não tinha, e ia aí fazia jejum. Aí ia para a faculdade de manhã e voltava às 10h30, 11 da noite. 7 e pouco da manhã. Sim, saía às 7 e pouco da manhã. 10 para as 11. Chegava 22h50 da noite. Durante muito tempo. Um ano. Né? E aí ela ia se formar e ela disse assim, eu quero fazer uma festa, mas eu não quero que os meus convidados paguem. Eu quero fazer uma festa para 100 pessoas. Eu olhei bem assim para ela. Tá. Eu olhei bem assim para ela. Então eu vou te dizer o seguinte, não olha para mim. Pede para Jesus, porque eu não tenho. Sabe? E foi muito interessante, amados, porque realmente, ainda escolheu o menu ainda, queria comer estrogonofe. Eu nunca tinha feito estrogonofe nem para nós em casa, e eu fui fazer estrogonofe para 100 pessoas. Na verdade, acho que fez para 1000, né? Mais ou menos. Eu e o Max fomos fazer os negócios. E a gente olhava assim, será que não é pouco? A gente estendia a mão. Senhor, em nome de Jesus, multiplica. Ok. Né? Mas ela foi ganhando. Alguém disse, eu vou te dar não sei o quê. Eu vou te abençoar com não sei o quê. E com isso e com aquilo. Então, realmente, aconteceu a festa de formatura da Michele, com estrogonofe, com saladas, com sobremesas, com um pãozinho especial que a irmã fez lá. E eu orava assim, Senhor, em nome de Jesus, que seja algo muito maravilhoso de tempero para todo mundo. Que cada um que comer vai achar maravilhoso. Porque nunca tinha feito, né? E realmente assim foi, viu? Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada que eu tenho que rir. Sobrou, todo mundo comeu muito, porque praticamente quase... Sim, porque nunca tinham comido algo tão bom. Tinha até uma senhora que tinha uma família que tinha restaurante, como diz a Michele, restaurante chique, disse que nunca tinha comido algo tão bom. Olha, é claro que eu botei um caminhão de tempero, dos meus temperos, né? Mas esse a mais foi em cima da oração, que todo mundo dizia. Se tu olhasse o que um dizia, que o outro dizia, não combinava o que eles diziam do que eles sentiam, entendeu? Então é aquilo, Senhor, coloca que seja o melhor do gosto de cada um. E foi. E aí sobrou, gente, tanta carne. Crua e cozida, né? Carnes para cozinhar, e a gente doou para a associação de mulheres catadoras de lixo, né? Não é catadora, como é que a gente chama? Recicladoras, né? E, gente, era tanto tempo. Sim, e sobrou estrogonofe. Gente, tu ia tirando
e não diminuía. Entendeu? Tu ia só enchendo lá o buffet quente e não diminuía da panela. E aí vocês vão rir, né? Porque eu não sei quantos meses, quanto tempo tinha estrogonofe aqui em casa, né? Delícia. É claro que nunca mais na vida consegui fazer um estrogonofe que nem aquilo. Aliás, eu nem faço, quem faz é elas. Eu fiz pro resto da vida. Tô brincando. Mas isso, você deve estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver com a fé. Exercer a fé, colocar a fé em prática. E quando a gente tá todo mundo trabalhando, todo mundo numa boa, tu tá cheio de ocupações, de ir a cinema, de fazer não sei o quê, de paga, tudo que tu precisa tu paga. Tu nunca exerce o sobrenatural de Deus, porque não precisa. Então agora está chegando um tempo que estamos precisando colocar em prática a fé. Então, quando você passar por alguma coisa parecida, lembra-te de mim. Porque isso tudo que eu estou falando, amados, eu e a minha família vivemos isso. E glória a Deus por tudo isso, porque nós botamos em prática. E até hoje eu continuo colocando R$150, nem um centavo a mais. E faço tudo isso que precisa, e às vezes ainda acrescentei mais ainda, né? Porque eu passei na época, até antes agora da pandemia, e todos os dias até a casa do pastor João Carlos, lá com a Maria, todos os dias, que eram mais alguns quilômetros a mais. Então, nem sei quantos fazia, não importa, está dentro daquilo. Você diz que esse é o valor, você abençoa. Nunca diga, ai, meu dinheiro não vai dar, é muito pouco, não vou conseguir. Não, em nome de Jesus vai se multiplicar, vai pagar todas as minhas contas, as minhas obrigações, tudo, em nome de Jesus vai, abençoa, porque as coisas são naturais e sobrenaturais. Uma vez, amados, também a gente deu uma oferta para uma irmã. E era assim, ó, e era uma oferta assim, juntada assim tinha muitas moedas, tá? Tinha bastante eu não lembro quanto que era, mas eu orei para que aquela oferta ela se multiplicasse, que nunca diminuísse naquela bolsa, vamos dizer uma niqueleira, naquela bolsinha. E é interessante que a pessoa que recebeu disse que durante muitos meses ela se abastecia daquela, vamos dizer, daquela pochetezinha, daquela bolsinha, daquela oferta. Então, abençoe, amados. Comece a abençoar. Comece a profetizar, abençoar os alimentos que tu compra. Passou no caixa do mercado, pagou. Senhor, quebro toda a consagração a Deus estranhos, consagro ao verdadeiro Deus todas as minhas compras, purifique, santifique e multiplique em nome de Jesus. E vou contar que as coisas multiplicam. Assim como foi isso que a gente contou ali, hoje nós estamos rindo, né? Eu disse assim, ai meu Deus do céu, a gente ora para que multiplique e multiplica mesmo. Sempre sobra, tu pode fazer pouquinho, mas sempre sobra. Porque a gente ora, nós exercemos a fé. Amém? Então, queridos, que tudo que eu contei hoje que te venha a lembrança como exemplo nos momentos que tu querer ficar ansioso, preocupado. Lembra-te que não andeis ansioso por coisa alguma. Porque o Senhor teu Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, de todos os universos, Ele que cuida do pássaro, que cuida da andorinha, que cuida do lírio do campo, não vai cuidar de ti? Não vai cuidar de mim? Não cuida de nós? Cuida sim. Então, amados, se existe no meio, na tua família, pessoas com dificuldades, ora, repreende, ora e profetiza o melhor. Se você está passando por dificuldade, dá glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, obrigada, porque é mais uma oportunidade para me colocar em prática a fé.
exercer a fé e ver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. E eu vou dizer para vocês que eu ainda creio e eu sei que é possível caminhar sobre as águas. Amém? Eu creio. Eu sei que é possível. Não? Então, amados, que Jesus ricamente te abençoe e te guarde. Eu peço agora que vocês fechem os olhos, vamos orar. Eu quero apresentar todos os pedidos de oração, todos os que eu recebi, que os irmãos mandaram. Antes disso, eu quero falar uma coisa, porque semana passada alguém me mandou a respeito de um sonho que essa pessoa teve. Naquele sonho, ela tinha na mão como um abridor de lata, uma tesoura, algo assim. O que o Senhor estava falando, porque o Senhor, não existe unção de abridor de lata e nem de tesoura. A unção de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo, nos faz, em primeiro lugar, quebra as algemas, quebra as correntes, nos tira do buraco, nos livra do mal, nos dá entendimento, nos lava, nos limpa da lama do pecado, nos dá entendimento sobre todas as coisas. E a unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, do sangue de Jesus, nós também, a nossa experiência, Jesus em nós, nos quebra as algemas, corta aquilo, as amarras que nos impedia, abre os corações de pedra, tanto que a primeira coisa que acontece, o Senhor troca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Amém? Nós deixamos de ter coração duro, passamos a ter um coração mole. E quando nós seguimos ao Senhor, seguimos seus mandamentos, oramos, jejuamos, nos santificamos, não fizemos o que nós gostamos, queremos, pensamos, não. Nós fizemos o que precisamos fazer, o que está escrito, que o Senhor nos conduz, nos ensina. Eu também recebo o poder para orar, para libertar, para tirar, para que as algemas dos outros, como chaves, não que é uma chave, não, há poder de Deus através de nós para trazer libertação, para falar do amor de Cristo, para que o Espírito Santo convença os outros do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas não se esqueçam, amados. Então, a irmã que mandou esse sonho, quero te dizer que a unção do Espírito Santo de Deus em ti fará com que as pessoas sejam libertas, tu possa falar do amor de Cristo, falar do Evangelho, das boas novas, ser anunciante das boas novas, em nome de Jesus. Amém? O mundo pode estar num caos, mas os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, nada lhe passa despercebido. O Senhor olha e enxerga o profundo dos nossos corações. Ele vê os corações em angústia. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada porque a salvação ela é individual, Senhor. Então, Senhor, nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós intercedemos pela nossa família, nós intercedemos pelos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e que sejam todos abençoados no nome de Jesus. Se houver algum enfermo no nosso meio, que sejam radicalmente curados em nome de Jesus. Senhor, unja as nossas mãos, Senhor, para onde nós colocarmos as nossas mãos sejam abençoados, que as nossas mãos sejam mãos abençoadoras para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus, que o Senhor te guarde. Amém? Sejam fortes,
Fiquem firmes, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até, como diz, até a próxima semana.